sou um jovem que tive na igreja por muito tempo. Desde os 14 anos tive um chamado muito grande de Deus. Eu já fui até auxiliar da obra de Deus aqui em Navegantes. E quero dizer para vocês que eu tive desviados por um bom tempo da minha vida, fora dos caminhos de Deus. Mas Deus, através das orações da minha mãe, através das orações de pessoas que ainda acreditam, né, oram pela gente, que Deus levanta pessoas para orar pela gente, interceder pela gente. Eu não acredito que Maria interceda por mim, mas eu acredito que a Maria, minha mãe, sim, intercede por mim. Acredito que pessoas que passaram na minha vida, porque eu já fui um pregador da palavra de Deus, vai se testificar com as minhas dúvidas. Não é dúvidas, mas sim, eu não sabia explicar certas coisas. Por muitas coisas que eu não sabia explicar. Inclusive eu fiz teologia e os próprios professores teólogos não sabiam me responder. Pastores não sabiam me responder. Na verdade, o teólogo, quando eu fiz teologia, eu aprendi um pouco, não muito. Aprendi um pouco do que eu já sabia, porque através da oração, através da leitura bíblica, da comunhão com o Espírito Santo, você consegue decifrar muitos mistérios da palavra de Deus. Mas faltou muita coisa ainda para mim entender. Uma delas seria o sentido da vida. Sentido por que nós estamos aqui numa terra, junto com uma força maligna grandiosa e encarnado numa matéria pecaminosa. Deus não seria pelo menos injusto? Claro que eu acredito que Deus não é injusto, mas qual é a explicação? Por qual motivo estaríamos aqui numa terra junto com um inimigo, grande inimigo, que tem poder de manipulação de a maioria da raça humana, um inimigo qual que é impário para nós. E Deus nos colocou aqui, sendo que Ele é nosso inimigo. Por que nosso inimigo? Porque é inimigo da raça humana. O que eu fiz para merecer isso? Certo? Não digo que Deus é injusto, não, claro que não. Deus é pleno, é amor, Deus é tudo para mim. Nunca questionei isso na minha vida. Mas eu questionava o que eu queria as respostas. Eu sentia Deus no fundo do meu coração. Eu queria que Deus me explicasse isso. Esses jovens aí que tem esse canal Metafisicamente, eles passaram a me dar um ponto de vista, uma vista muito boa, sabe? Abriu muito o meu entendimento nessa questão e eu pude realmente compreender. Eu tive um novo despertar. Tanto é que através desse novo despertar eu voltei em comunhão com a igreja. Esse novo despertar, porque é uma coisa que eu acredito que existe seres de Deus. Você acredita que existe seres de Deus ainda na Terra? Então, porque se você acredita que existem seres de Deus na Terra, assim como eu acredito, por que não dizer que esses jovens não são usados por Deus para nos trazer um conhecimento, né? Eles trazem um conhecimento muito grande, uma coisa assim, um ponto de vista muito maravilhoso que explica por quê, como que foi feita as pirâmides do Egito. Eles trazem uma... Mas nesses vídeos, nesses jovens aqui, que é o Samuel Benini, eu tenho visto que o objetivo dele é simplesmente conduzir a pessoa a um pleno conhecimento. Então, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu, a partir do momento que eu tive essa visão melhorada de todas as coisas, de quem eu sou, da onde eu vim, você sabe, eu explica para você o motivo do motivo de viver aqui na Terra e o objetivo. Isso me reafirmando com a fé, eu voltei a buscar a Deus de uma maneira muito melhor, sabe? Espero que esse vídeo possa ajudar. Logo eu vou soltar aqui um pouquinho do vídeo, o qual me ajudou muito. Se você está vendo a Terra nessa conturbação toda, é porque é os sinais de Jesus. Uma hora também quero fazer um vídeo falando dos sinais. Por quê? Como que Jesus falou? Sabe, tudo tem sentido agora na minha vida. As palavras de Jesus,
compreender do que Jesus estava falando. Você consegue compreender coisas que aconteceu que não tinha explicação. Beleza? Então eu vou soltar aqui e quero que vocês prestem atenção. Muito além da eternidade, além do nosso espaço-tempo, Deus estava em seu estado único e pleno, mas decidiu amar, e de si mesmo deu existência à sua criação. Deus quis ver a Deus e criou as dimensões superiores, chamada de céus, e terra, as dimensões inferiores mais densas, que são a base do universo. O universo é permeado das águas do oceano primordial, que são vivas à medida que a energia viva de Deus passeia pelas águas. Deus é espírito, o espírito é elétrico, causando ionização por onde passa. O plasma é o que dá vida ao universo elétrico. As escrituras antigas decodificam o que ocorreu nos céus através de suas histórias. Como é acima, é abaixo. Homens como Noé, José, Moisés e Davi representam a Cristo em diversos momentos, assim como faraós, o rei de Tiro, o rei de Saul, prefiguram a Satanás. Deus deu autoridade a 13 grandes seres, assim como existiram os antigos 13 signos dos céus, que representam moradas celestiais, as tribos de Israel. Desses seres angelicais, um em especial tinha destaque. Segundo o livro de Enoque, ele era conhecido como Gadriel. Este foi o principal dos 5 grandes anjos que incitaram a queda angelical. Em Enoque está escrito: o nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. Este era o braço direito do Altíssimo, o mais forte entre os príncipes, mais sábio até então, e o mais belo, onde as 9 pedras em sua posse representavam as 9 falanges de anjos das quais Pseudo Dionísio menciona. Estavam baixo comando deste ser angelical. 9 hierarquias angelicais existem: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes e potestades, principados, arcanjos e anjos. Essa ordem foi primeiramente organizada por Pseudo Dionísio, por volta do século V. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O governo de Deus era descentralizado, possuía energia livre a todos, a autoridade respectiva a todos os seres. Mas a criação, não satisfeita com o governo do Altíssimo, convencidos pelo seu orgulho, aclamaram um rei sobre si, exatamente como o povo de Israel fez na história bíblica. A princípio, Deus conhecia o coração de Saul, que foi aclamado rei. Da mesma maneira, Lúcifer, que era o aferidor da medida, e controlou os louvores ao Altíssimo.
Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Este quis ocupar a mesma posição de Deus, e houve conflito celestial. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Na batalha houve caos, e os céus e terra se tornaram sem forma. Três grupos de seres angelicais se estabeleceram. O grupo de anjos fiéis a Deus, que permaneceram do lado de Deus na batalha. O grupo de anjos rebeldes, que se aliaram a Satanás, o opositor, do qual não tem mais perdão e foram expulsos da morada celestial. E um grupo de anjos que tiveram dúvida de Deus, mas ainda têm a possibilidade de regeneração. A estes foi dado a prova ao adentrar no estado humano. Aí então, como vocês podem observar, ele aponta 3 classes de anjos, né? E alguns que pode ser reconciliado novamente. Aí você pode dizer assim, mas da onde que você vai tirar essa crença? Da onde que você vai... você acredita, quer dizer que quem? Então nós somos esses anjos? Sim, meus irmãos. Eu acredito que nós somos uma parte celestial. Anjos só são anjos quando eles... todo mundo sabe que anjo só é anjo quando sai do céu com uma missão para a terra. Nós somos seres espirituais. Nós somos algo divino, certo? Que viemos parar, perdão, nesta terra não por engano, né? Nós viemos parar aqui nessa terra, não foi por um objetivo, não era um objetivo, não. Não fomos criados de uma ameba da terra que foi se arrastando até... Eu não acredito nessa teoria. Isso é apenas uma teoria, já diz a palavra. Mas sim acredito que Deus nos encarnou nessa terra. Fez um boneco de barro, como ele explica, né? Que é apenas uma linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem figurada, que ele explica ali para Moisés, mas para nós entendermos que somos feitos da terra, nós viemos dessas terras, mas porém algo de divino, algo superior aconteceu que formou a nossa vida, certo? E aí, qual é a base bíblica para isso? É essa base bíblica aqui. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu também os prestigiou, para ser semelhante à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou,
a estes também chamou os que chamou, e estes igualmente justificou, e os que justificou, estes também glorificou. Hino de vitória, Deus é por nós. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, quer dizer o seguinte, que antes ele já tinha conhecido. Antes, vocês não conhecem aquele louvor que diz que ele nos reconciliou? E como que ele ia nos reconciliar se nunca nós tivéssemos a ter conciliado? Você entende? Senão estaria escrito assim na Bíblia, ele nos instituiu, né? Mas não, ele nos reconciliou. Ele não está escrito ele conciliou nós a salvação, não. Ele nos reconciliou. Então, estando nós mortos apenas em pecado, porque viemos encarnado já é uma matéria de pecado, sim, mas veja que isso já reflete a um erro já antigo. Você entende? Então, acredito sim, né, me esclareceu muito isso, que realmente nós tínhamos uma dívida já antes com Deus, por isso que nós estamos nessa terra aqui para provar algo, porque vocês podem notar que dentro de nós mesmos existe um pouco de vontade de acreditar de um lado e do outro. A gente acredita no que a gente quer, e a Bíblia aponta isso em toda ela, para você, aquele que busca. A gente tem o poder de livre-arbítrio de escolher o bom e o mal, o quente e o frio, entende? Então, é nisso que veio me esclareceu muito a minha mente, e eu espero que venha esclarecendo para vocês também. Eu vou continuar com o vídeo aqui, gostaria que vocês observassem. Sem a lembrança do mundo anterior, para provar o quão genuíno é o seu amor por Deus. E agora, viver pela fé. Esta é a humanidade. Percebemos um padrão bíblico, em que, entre muitos irmãos, o considerado mais fraco era desprezado. Assim foi com José, mas, assim como em seu sonho dos feixes que se curvavam a ele, assim foi com Cristo, em que todos servirão ao Messias. O mesmo temos com Davi, o menor, porém o mais corajoso entre seus irmãos. Assim foi com Cristo. O padrão dos primogênitos também é apresentado nas Escrituras. A nação de Israel é chamada por Deus de primogênito, mas haviam outras nações anteriores a Israel. Cristo é o primogênito da criação, guardado no seio do Pai, que tomou o lugar de Satanás. Esse padrão é observável em Caim e Abel, em que Abel é morto e Sete é dado no lugar. Ismael e Isaque. Isaque é o filho da promessa, mesmo não sendo primogênito. Esaú e Jacó. Esaú vem de sua primogenitura, e Jacó tem a bênção e recebe o nome de Israel. Este é o padrão que ocorreu nos céus. Cristo assentou-se à direita do Pai e assumiu a primogenitura. Após a queda de Satanás, o opositor, 12 são os que regem os céus. 12 signos, pois Serpentário foi retirado. 12 tribos, a tribo de Dan é traidora, mas Manassés tomou seu lugar. 12 apóstolos, Judas, o traidor, perdeu seu lugar. 12 é a base. Então, o ser mais humilde de todos, chamado de unigênito do Pai, do qual o Pai possui amor específico a ele, pela sua humildade e amor que possui pelos seus irmãos. Este foi exaltado pelo Pai de forma especial.
Este é o Messias que pediu ao Pai que fosse dado uma chance aos seres que entrariam no processo humano na recriação do paraíso. Todos aqueles que tiveram dúvida pecaram. Estes são os que foram destituídos da glória de Deus. Não se destitui algo do qual você não fez parte antes. Este pedido teve um preço, assim como Davi. É bem lembrado, viu o que ele falou ali? Não se destitui aquilo que nunca fez parte. Contra Golias foi desafiado. Cristo aceitou o desafio de passar pelo processo humano para comprar com sangue real o perdão de nossos pecados. Do contrário, com nossas forças não seria possível. Por isso, Cristo é o princípio da criação. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu. Meus irmãos, eu vou parar aqui para não se alongar muito o vídeo, mas eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem acompanhar os vídeos do Samuel Benini, procura no YouTube Magneticamente. E é assim, irmãos, como essa plataforma está ficando uma plataforma, estão trocando de dono, vocês entendem? Não vou falar muito sobre isso, mas ela está trocando de dono e ela está excluindo muitos vídeos desses jovens, excluindo muitos de pessoas cristãs. Eles estão travando bastante, está ficando bem difícil. Até inclusive eles já estão procurando outras plataformas para estar pregando, entendeu? Está ficando difícil de pregar aqui no YouTube. Claro que a gente vai continuar até onde der, mas que na verdade estão sendo vendidas essas plataformas aí para outros donos, e eles então está ficando bem difícil de trabalhar com essas plataformas, mas estão usando o Telegram, estão usando já as outras plataformas aí. Mas quero que vocês procurem, dá para vocês assistir ainda esses vídeos aí que tem. Gostaria que vocês, que sirva de livro espiritual para vocês, assim como serviu para mim, vocês entendem? E estou vivendo uma nova vida, estou vivendo assim, olha, sem explicação. Espero que esse testemunho sirva de edificação para todos vocês. Na paz de Deus, e agradeço muito se você escutou até aqui.